Brasil! O presidente está muito irritado e disse que vai entrar. Eu disse, general, vai dar problema. Ele fala com ele e passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim, presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou, general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse, presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Ele, na mesma hora, falou, seria uma tragédia. E falou assim, general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. E aí acontece um fato interessante, porque havia em algumas pessoas um nível de fanatismo, um nível, não entendo, de transe, que quando nós isolamos as praças, e no vídeo que o senhor mostra, o primeiro vídeo que o senhor mostrou, dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, deputado, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los. E foram dormir. No dia seguinte, a polícia chegou na hora certa, com todos os meios. Os senhores viram ali o vídeo que o presidente mostrou. Chegaram os policiais, conforme manda a doutrina, 3 policiais do BOP, 2 homens e uma mulher, começaram a conduzir a negociação de maneira extremamente profissional. Na parte de trás, lá dos senhores, existem alguns ônibus, onde todos deverão ser encaminhados para lá. Estamos dando prazo de 1 hora, que é um prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz. É uma ordem. A negociação foi conduzida, eu aproveito aqui também para esclarecer, há uma maldade dizendo que as pessoas entraram naqueles ônibus sem saber para onde eles estavam indo. Ninguém entrou naqueles ônibus sem saber para onde estava indo. O Exército nos entregou para a polícia. Até 1 hora atrás a gente confiava no Exército, que eles iriam nos proteger. E o Exército nos entregou para a Polícia Militar. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho, dentro de ônibus. Não sei para onde estão levando a gente. Ninguém entrou naqueles ônibus sem saber para onde estava indo. Não sei para onde a gente está indo. Nos deram prazo de 1 hora para evacuar. Da direita e a povo da direita caiu. Eles tinham intenção, do objetivo deles era na segunda-feira, foi induzir. Fizeram no domingo, só que nós chegamos 8 horas da noite, já tinha acontecido o ato. E a gente está aqui junto, no mesmo lugar, com os patriotas presos, e sem assistência nenhuma. Fomos sequestrados, colocados dentro de ônibus, dentro do qual ficamos 5 horas, as mulheres de idades se urinando, porque não tinha banheiro. Agora nos trouxeram aqui para um quartel
nos revistaram e agora nos jogaram dentro de um estádio. O que vão fazer, não sei. Provavelmente triagem, essas coisas. Olha o estado desse banheiro aqui, ó. O estado do nosso banheiro aqui, ó. É um chiqueiro. Precário isso aqui, ó. Nem na cadeia tem isso aqui, ó. É um absurdo. A nossa primeira refeição no dia de ontem foi às 17 horas. Almoçamos às 5 horas da tarde. Isso aqui é um absurdo. É marmita de cadeia que deram pra nós aqui, que nem cachorro come aquilo lá. Deixa eu falar. 4 horas da manhã eu fui pedir um cobertor, porque eu fiquei sabendo que tinham chegado os cobertores. O policial federal que me atendeu, um moreno, alto, careca, ele falou pra mim que tinha acabado os cobertores e que era pra todo mundo ficar juntinho, que esquentava. Senhora passando mal, estamos aqui dentro da sede da Polícia Federal. 10:04 da tarde, ninguém forneceu almoço pra nós, nem lanche, nada. Estamos, encurralados, reféns é a palavra. Desde as 7 horas da manhã, a hora que avisaram que era para nós se dirigir lá ao fundo do quartel, que teriam uns ônibus nos esperando. Um caso de desumanidade. Não, tá tendo muito aqui. Quantos anos ela tem? Senhora de 60, de 70, criança de 13, 14, 15 anos, tudo no mesmo lugar. Olha as condições desumanas que o pessoal está sendo submetido, tá? É um banheiro só para tudo isso de gente, tá? Para começar. Aqui, ó, no frio, no relento, tá? Tem essa cobertura, mas, ó, é gente dos dois lados, tá? Mas esse é o Brasil que nos espera. É um Brasil triste e um Brasil de ditadura. E, portanto, fica evidente que houve uma intencionalidade de sabotagem, no sentido de que aquilo que foi pactuado no dia 6 não foi feito, sobretudo no que se refere ao policiamento ostensivo. Então havia, a estas alturas, ninguém de bom senso pode imaginar que no dia 8 de janeiro foi fruto de uma falha. Não, foi fruto de um plano. Todos aqueles que entre 30 de outubro e do dia 8 de janeiro tentaram o golpe perderam. O presidente Lula venceu. Não. O presidente Lula venceu, ele foi diplomado, subiu a rampa e governa. Esse é o fato. Eles diziam que nada disso ocorreria. Aconteceu. Dá para relaxar? Não. Por quê? Porque a base social que alimentava essa gente, em muitos aspectos aí continua. Latente, mas continua. Então já foi reduzida? Foi reduzida. Foi reduzida porque acho que o dia 8 de janeiro funcionou também como uma espécie de alerta para pessoas que estavam no meio do caminho. Inclusive nas corporações armadas do Estado. Eu acho que era aquela história do over. Ficou over. Ou seja, muita gente que dizia assim, eu odeio o Lula. Mas essa pessoa, que é um direito de resto, ninguém é obrigado a amar alguém. Eu odeio o Lula. Mas, porém, o dia 8 criou um mais. Eu odeio o Lula, mas eu não concordo com a destruição do Supremo, eu não concordo com a destruição, eu não concordo com baderna. Então, eu acho que esse mais se adensou e o legalismo é maior do que o golpismo. Nós obtivemos esse ofício. É um ofício do ministro Flávio Dino ao governador ibanês, ofício datado do dia 7 de janeiro, tá? Dia 7 de janeiro. Inclusive tem horário ali, 19h58, 7 de janeiro, 19h58, véspera do 8 de janeiro, véspera de toda a violência, de toda da invasão bolsonarista à esplanada dos ministérios. Bom, tá aí o ministro solicitando um bloqueio, então aqui tomando providências para pedir o bloqueio da circulação de ônibus de turismo no perímetro compreendido entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. Por quê? Aí a gente vai aqui no início do ofício. Com cordiais cumprimentos, reportamos ao ofício tal, por meio da qual a Polícia Federal informa que foi constatada, Polícia Federal,
informa que foi constatada nos últimos dias intensa movimentação de pessoas que, inconformadas com o resultado das eleições de 2022, estão organizando caravanas de ônibus para se deslocarem até Brasília DF. Ou seja, o ministro sabia. Ademais, reforço que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento e encontra-se à disposição para emprego imediato em caso de necessidade, a fim de resguardar o patrimônio da União. Peraí. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública e as forças federais estão monitorando o referido movimento. Se estavam monitorando o referido movimento, por que nada fizeram? Entre o dia 2 de janeiro e o final da madrugada do dia 8 de janeiro, a BIM produziu 33 alertas de inteligência. Eu comecei a falar no dia 8 de janeiro com o general G. Dias, passar informações para ele, encaminhar as informações que eu recebia por volta das 8 horas da manhã, inclusive ressaltando a questão dos 105 ônibus. Às 8 e pouco da manhã, eu sinalizo os 105 ônibus e ele me responde dizendo, acho que vamos ter problemas. Eu repassei para ele todos, mais uma vez, os alertas da Agência Brasileira de Inteligência. Repassei para ele também algumas informações que estavam no grupo da Célula Integrada de Segurança Pública, que diziam respeito à presença de manifestantes que estavam, inclusive, cobrindo o rosto com máscaras com vinagre, ou seja, se preparando eventualmente para uma ação violenta. Por volta no iniciozinho, um pouco antes da marcha começar o deslocamento, nós já tivemos informações de que havia entre os manifestantes efetivamente um chamamento, inclusive estavam fazendo isso num carro de som, há relatórios aí, há fotos, para chamamentos para invasão de prédios, certo? Por volta de uma e alguma coisa. E falo com ele, general, nós temos a impressão, nós temos já uma certa convicção, e nesse momento a marcha se deslocava, ela não havia rompido ainda nenhuma barreira, ela começava a se deslocar, de que as sedes dos poderes serão invadidas, ou pelo menos haverá uma ação violenta em relação a esses prédios. Isso é por volta de 1h30 da tarde. Não é função do GSI e do Batalhão da Guarda Presidencial, do Regimento de Cavalaria, a proteção do Palácio do Planalto? No conceito da operação, se você olhar o plano escudo, são várias forças. Essa é uma, senador. Essa é a principal... Função principal do GSI não é proteger o presidente e o Palácio do Planalto? Isso está nas competências, senador. Desde o dia 6, final da tarde, e eu no dia 7, no próprio dia 8, o senhor confirma que o senhor, ministro, recebeu diversas mensagens do diretor Saulo Cunha, afirmando expressamente o risco de invasões e depredações do Palácio do Planalto, Congresso, Supremo Tribunal Federal? Eu confirmo ter recebido as mensagens. A mensagem do Coronel Garcia, da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI, ao Coronel Bueri, chefe do Centro de Operações, 8 de janeiro, 11h54. Boa tarde, senhores. Haja visto aumento de manifestantes, solicito apoio de um pelotão de choque, desde já. Estou com uma força-reação de 15 agentes. Por que não foram solicitados mais efetivos nesse momento? Para ir ao Planalto. Tem uma coordenadoria que o coordenador-geral cuida disso. Eu não tenho conhecimento dessa mensagem, senador. Mas o ministro recebeu comunicações expressas de que haveria risco de invasão e depredação. E o ministro não tomou as providências ali para se assegurar que tivesse, por exemplo, a presença de todo o batalhão da Guarda Presidencial no dia 8, antes das invasões. O ministro tenta transferir a responsabilidade para os seus subordinados, mas a responsabilidade, ministro, é do chefe. O senhor anteriormente afirmou com relação aos informes da ABIN que não havia uma certa gravidade com relação ao que poderia acontecer no dia 8. Contudo, no alerta do dia 6 de 2023, às 19h40, diz o seguinte: contudo, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Quando o senhor recebeu esse informe, seja
seja através do Tenente Coronel Jader, seja porque isso chegou até também o senhor, qual foi a medida que o senhor tomou ao saber desse informe da ABIN? Por gentileza. Só para falar, por gentileza. O plano escudo já estava ativado. Só que é mais uma contradição, senhor general, porque de acordo aqui com o coronel Amorim, que declarou no inquérito militar do Exército, na página 22 e 35, diz que o plano não foi acionado. E qual que era o papel do GSI no plano escudo? Qual que era o papel dele? Por gentileza, se o senhor puder me descrever. O senhor tem que ler o plano escudo, deputado. Eu estou pedindo para o senhor. O senhor era o responsável, não era eu, senhor general. Era o senhor está aqui para ser perguntado. Ele é muito bem escrito. Se o senhor ler, o senhor tem noção. Não, eu quero que o senhor me responda. O senhor está aqui para responder, não me perguntar. Não vou responder para o senhor, deputado. O senhor não vai responder? Não. Basicamente, o GSI, o senhor convocou um pelotão somente. E tinha 2 disponíveis. E aí eu te pergunto, por que o senhor convocou somente um pelotão e não os todos 198, conforme aqui o batalhão da Guarda Presidencial, que estavam disponíveis militares? Por que o senhor convocou um pelotão somente às 11h54 do dia 8? Por que o senhor fez isso, senhor general? O deputado, o senhor já olhou o organograma? Senhor general, o senhor vai responder ou o senhor vai se escusar as perguntas? Porque eu estou respondendo de forma sincera. Eu não vou responder, deputado. Então tudo bem. O senhor tem conhecimento se a ABIN encaminhou os informes para o Ministério da Justiça, sim ou não? Se o senhor não tiver conhecimento, tudo bem, pode dizer não. Ou o senhor tem? O senhor tem a compilação dos informes? Senhor general, eu estou perguntando para o senhor. Isso aqui não é o show do milhão. Eu estou te perguntando. Não, então não vou responder também. Então não vai responder? Então tudo bem. O senhor sabe quanto que uma estimativa de pessoas que um pelotão ele consegue conter? O senhor convocou um pelotão. Esse pelotão consegue conter quantas pessoas, senhor G. Dias? Pergunta excelente, o deputado. Não vou responder. O senhor não vai responder? Excelente. Muito, muito, muito bom a sua ironia e o seu sarro aqui comigo. Diz muito a respeito também do senhor. Brasil!